Se você parar pra pensar por alguns segundos, é meio estranho quanta ficção tem impacto na nossa vida real. Tipo, são histórias, personagens que não existem, mundos que muitas vezes nem seguem as mesmas regras do nosso. E ainda assim, de alguma forma, tudo isso consegue moldar a forma como a gente enxerga o mundo, as pessoas e até a nós mesmos. E não precisa ser algo explícito, não é como se a gente assistisse um desenho ou uma série e pensasse, nossa, vou levar isso como lição de vida. A maioria das vezes, esse impacto é muito mais enigmático. Ele acontece muitas vezes de forma inconsciente, sem a gente perceber, às vezes até uma frase, uma certa atitude, alguma decisão de um personagem que faz a gente pensar, mano, eu já fiz isso. A ficção tem esse poder meio estranho de funcionar como um reflexo de nós mesmos, sendo muitas vezes um reflexo distorcido, exagerado, às vezes até absurdo, mas que ainda assim reflete coisas muito reais. E talvez o mais interessante nem sejam os personagens certinhos, os heróis ideais que sempre fazem a escolha certa no final, porque, sendo bem sincero, esses são os que menos parecem com a gente, tanto que normalmente os personagens que realmente ficam na cabeça são aqueles que erram, e erram feio. Posso pegar alguns exemplos mais atuais, como o próprio Homem-Aranha ou até mesmo Homem de Ferro, e são personagens que têm suas personalidades bem únicas, cometeram vários erros ao longo de suas vidas, em comparação, claro, com o Capitão América, que normalmente as pessoas veem ele como um símbolo de heroísmo, de pureza, e por isso as pessoas tendem a não gostar tanto dele assim. Pelo menos na minha bolha, as pessoas sempre curtiram mais desse tipo de personagem do que os puramente bonzinhos. Aqueles que tomam decisões impulsivas, que falam coisas que não deviam, que estragam relações por orgulho, insegurança ou simplesmente imaturidade, muitas vezes nem são pessoas ruins, mas também estão longe de serem bons exemplos. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque esses personagens, mesmo quando não estão tentando ensinar nada, acabam ensinando, só que de uma forma diferente. Eles não mostram exatamente o que fazer, mas sim o que evitar. E isso funciona justamente porque eles são mais humanos. A gente consegue se identificar. Às vezes não com tudo, claro, mas com pequenas partes. Um comportamento aqui, uma reação ali, uma forma de lidar com problemas que no fundo parece um pouco familiar. Isso acontece porque esses personagens não são simples, eles não são preto no branco. Não dá pra definir eles como bons ou maus. Eles são contraditórios, confusos, às vezes até incoerentes. E da mesma forma que isso incomoda, também aproxima. Porque de certa forma a gente também é assim. A gente gosta de pensar que não, que existe uma lógica clara nas nossas decisões, temos controle sobre quem somos e sobre o que fazemos, mas na prática não é bem assim. Sentimentos são confusos, relações são confusas, crescer é confuso. E a ficção, quando acerta, consegue capturar exatamente isso, só que tem um detalhe importante nisso tudo. Mesmo vendo esses erros acontecendo na tela, mesmo entendendo que aquilo ali vai dar errado, e aquela decisão vai gerar consequência, a gente ainda comete erros parecidos na vida real. E isso não é porque a gente não aprendeu, é porque, querendo ou não, faz parte. Não existe uma versão da vida onde a gente simplesmente assiste, entende tudo e passa a fazer só as escolhas certas. Não funciona assim. Alguns erros são inevitáveis, uns pequenos, outros mais pesados, mas no fim isso também é o que torna tudo mais humano. A questão nunca foi evitar completamente os erros, até porque isso é impossível. A questão é o que a gente vai fazer com eles depois. Pensando exatamente nisso, eu acho que faz muito sentido começar pelo Mordecai de Apenas um Show, porque se a ideia é falar de personagens que funcionam quase como um reflexo da gente, principalmente nas nossas falhas, ele talvez seja um dos exemplos mais claros disso. Mordecai não é um personagem complexo, ele não tem aquela história trágica que faz a gente se emocionar. Ele tem sim alguns conflitos até que épicos, até porque a gente tá falando de apenas um show, então ser bizarro ou ser épico é algo bem comum nesse universo. E apesar disso tudo, a jornada dele até que é bem mundana, mesmo que esse mundo seja um completo caos. Talvez seja exatamente isso que torna ele tão interessante, porque os problemas internos dele são pequenos, cotidianos, coisas que, olhando de fora, parecem até bobas, mas que quando você parar pra pensar, são exatamente o tipo de coisa que mais afeta a vida real. Grande parte do conflito do Mordecai gira em torno de algo muito simples, que é conseguir lidar com os próprios sentimentos, principalmente quando esses sentimentos envolvem outras pessoas. Ele cria expectativas em cima da Margaret, idealiza situações, imagina cenários que só existem na cabeça dele. Quando a realidade não corresponde a isso, ele simplesmente trava. Acho que é bem possível muitos se identificarem com ele nessa parte, já que toca relações amorosas. Também é justamente nesse ponto que a gente começa com os erros. Podemos dizer que não são erros absurdos, nem decisões completamente irracionais, são erros pequenos, porém constantes. Ele acaba por evitar conversas que deveriam acontecer, deixa de se posicionar quando deveria ser claro. Ele tenta fugir de momentos desconfortáveis como se ignorar fosse resolver alguma coisa. E como consequência disso, as situações vão se acumulando até explodirem, quase sempre da pior forma possível. Até porque, como eu disse antes,
Estamos falando de apenas um show. O mais curioso é que mesmo vendo tudo isso acontecer, é difícil simplesmente julgar o personagem, porque em algum nível tudo ali é muito familiar. Não exatamente da mesma forma, claro, mas na essência. A dificuldade de dizer o que sente, o medo de estragar algo sendo sincero, e essa tendência de esperar o momento certo, muitas vezes nem chega, não é algo exclusivo dele. Talvez seja aí que Mordecai mais acerta como personagem, porque ele não erra por ser uma má pessoa. Ele erra por ser imaturo, por não entender direito o que tá sentindo, e principalmente por não saber como lidar com isso. Isso gera uma consequência interessante, porque mesmo quando ele não tem intenção de machucar ninguém, ele acaba machucando. Isso é importante, porque existe uma ideia comum de que se a intenção não é ruim, então o erro é menor. Mas a verdade é que na prática não funciona assim. As consequências continuam existindo, as pessoas continuam sendo afetadas. E o Mordecai acaba por mostrar isso várias vezes ao longo da história. Eu vejo que muitas pessoas acabam por demonizar o personagem, faz parecer até que ele é um vilão, mas é claro que ele tá longe de ser inocente nas situações em que ele se envolve. Mordecai muitas vezes tem uma certa tendência de não agir, ele fica nessa de evitar confrontos, basicamente tenta sempre ficar em cima do muro. Isso pode até parecer algo pequeno, mas talvez seja um dos aspectos mais realistas do personagem, porque na vida real muitas vezes a gente não erra por fazer algo errado, mas por não fazer nada. Não fazer nada também tem suas consequências. O tempo passa, as pessoas mudam, as situações evoluam, quando você percebe, perdeu o momento. Mordecai acaba por viver bastante isso. Demora pra entender o que quer, demora pra agir. Quando finalmente toma alguma atitude, muitas vezes já é tarde demais, ou já criou um problema maior do que precisava. Desconecta muito o que eu disse anteriormente, que a ficção não necessariamente ensina o que fazer, mas mostra o que evitar. No caso do Mordecai, isso fica muito claro. Ele demonstra muitas vezes como pequenas falhas emocionais, quando são repetidas várias vezes, podem acabar por gerar problemas maiores. Mas ao mesmo tempo, ele não é um personagem estagnado. Ele tenta, mesmo errando, mesmo repetindo padrões, existe uma tentativa de entender, de fazer melhor, de não cair sempre dos mesmos erros. Isso é importante porque evita que ele seja só um mau exemplo. Ele é um personagem em processo, mesmo que esse processo seja bagunçado. Como você provavelmente sabe, não existe uma evolução linear. Não existe um momento em que ele simplesmente aprende tudo e vira outra pessoa. Ele melhora em alguns pontos, piora em outros, volta a cometer os erros que já cometeu antes. Isso pode até frustrar quem assiste, mas também torna tudo mais verdadeiro. Porque, querendo ou não, é assim que funciona fora da ficção também. As pessoas não mudam de uma vez, não aprendam tudo de forma definitiva. Muitas vezes a gente entende exatamente o que tá fazendo de errado, e ainda assim repete. Talvez o Mordecai representa exatamente isso. Não um erro em si, mas o ciclo do erro. Mordecai não é um personagem que vai te ensinar grandes lições de forma direta. Ele não resolve tudo de forma exemplar, mas talvez ele nem precise disso. Porque só de observar o caminho que ele percorre já dá pra entender muita coisa. Principalmente sobre o que acontece quando você não se posiciona, quando não entende seus próprios sentimentos e quando espera que as coisas se resolvam sozinhas. E o mais interessante é que mesmo vendo tudo isso, mesmo reconhecendo esses padrões, isso não impede ninguém de cometer erros parecidos, porque como foi dito antes, isso faz parte. Talvez seja exatamente por isso que o Mordecai funciona tão bem dentro dessa proposta. Se por um lado Mordecai representa esse lado mais cotidiano, que é leve por sinal, onde os erros são pequenos, porém constantes, o próximo personagem leva essa mesma ideia para um lugar bem mais desconfortável, porque no fundo, a base é parecida, mas a consequência é muito mais pesada. E é aí que entra o BoJack Horseman. Se o Mordecai é aquele cara que não sabe lidar com sentimentos, o BoJack é o cara que até entende, mas simplesmente não consegue mudar. E isso muda tudo, porque enquanto o Mordecai vive errando por imaturidade, por falta de entendimento, o BoJack erra mesmo tendo plena noção do que tá fazendo. Ele sabe que tá tomando decisões ruins, que tá machucando as pessoas ao redor, que tá se sabotando, e mesmo assim continua. Isso acaba por ser mais difícil de assistir, porque tira aquela desculpa da ignorância. No caso do Mordecai, ainda dá pra pensar que ele ainda não sabe lidar com isso. No caso do BoJack, não tem muito pra onde fugir, já que ele sabe, só não consegue ou não tenta o suficiente fazer diferente. E aí a gente entra num tipo de erro que é bem mais profundo. O BoJack não erra só em momentos específicos, não são decisões isoladas. É um padrão de comportamento, um ciclo que se repete o tempo todo, um ciclo onde ele se sente vazio, tenta preencher isso com algo externo, seja validação, relacionamentos, vícios, se envolve em situações que dão errado, machuca pessoas, se culpa, depois volta para o mesmo ponto inicial, tendo um ciclo de autossabotagem. E o mais desconfortável é
que isso também não é algo distante da realidade. Muita gente vive nesse tipo de padrão, não necessariamente nas mesmas proporções, claro, mas na lógica de repetir comportamentos que já sabe que vão dar errado, de buscar soluções rápidas para problemas internos, de fugir de encarar de verdade o que tá acontecendo por dentro. E o BoJack é quase um exagero de estudo. Ele mostra o que acontece quando você não quebra esse ciclo, quando você continua adiando mudanças, justificando atitudes, se apoiando no próprio passado ou nos próprios traumas como uma forma de explicar e aos poucos validar o que você faz. Esse é um ponto importante do personagem, porque o BoJack tem motivos para ser como é, e a série deixa isso bem claro, porque a forma como ele foi criado, as relações que ele teve, tudo isso ajuda a entender o comportamento dele, mas a própria animação não usa isso como desculpa, e essa talvez seja uma das coisas mais interessantes na construção dele, porque entender não é o mesmo que justificar. O BoJack vive nessa linha o tempo todo. Ele entende por que é quebrado, entende por que age da forma que age, mas isso não impede que as consequências existam, não impede que outras pessoas sejam afetadas, não impede que, no fim das contas, seja responsável pelo que faz. Isso conecta muito com aquela ideia inicial de que personagens assim funcionam mais como aviso do que como exemplo, porque o BoJack não mostra só erros, ele mostra até onde esses erros podem chegar quando você não faz nada pra mudar. Ele mostra o desgaste nas relações, a solidão, a sensação constante de vazio, principalmente aquela ideia de estar preso em si mesmo. Talvez o mais pesado nisso tudo seja que, diferente de muitas histórias, não existe uma solução simples pra ele. Não tem um momento mágico onde tudo isso se resolve. O que existe são tentativas, algumas funcionam, outras não. Algumas parecem promissoras e depois desmoronam. Outras são pequenas, quase insignificativas, mas ainda assim importantes. E isso tudo se torna mais real, porque reforça uma coisa que o Mordecai já mostrava, mas aqui fica muito mais explícita. Entender o erro não significa automaticamente deixar de cometer ele. Às vezes você sabe exatamente o que tá fazendo de errado, e ainda assim continua. E aí a questão deixa de ser só não saber e passa a ser não conseguir mudar. Isso é muito mais complexo. Então, se o Mordecai representa o começo desse tipo de falha, que é a confusão, a imaturidade, a dificuldade de lidar com sentimentos, o BoJack é quase o estágio seguinte, o acúmulo. É o que acontece quando esses padrões não são resolvidos, quando eles deixam de ser erros pontuais e viram parte de quem você é. E o que o BoJack mostra não é só o que evitar, mas o que pode acontecer se você ignorar por muito tempo aquilo que claramente precisa ser enfrentado. Diferente do Mordecai, que ainda tem uma leveza, uma certa distância, o BoJack acaba por ser mais direto, mais próximo de algo que muita gente prefere não encarar. Mas justamente por isso, também é um dos exemplos mais interessantes dessa ideia toda. Depois de passar por esse caminho, que começa com o Mordecai, que representa essa imaturidade mais cotidiana, depois indo pro BoJack, que já é o acúmulo desses erros ao longo do tempo, a gente chega em um ponto ainda mais sensível dessa conversa, porque o próximo personagem que eu vou falar não é um adulto perdido, nem alguém que ainda tá aprendendo a lidar com a vida de forma leve. Ele é alguém que, na prática, nem teve a chance de se desenvolver direito, antes de já estar quebrado. Por isso agora, vamos falar do Shinji Ikari de Evangelion. O que mais pesa no Shinji não é só a complexidade dele, mas o fato de que ele é só um adolescente. Porque quando a gente olha pro Mordecai, existe uma certa expectativa de maturidade que ele não alcança. Quando a gente olha pro BoJack, essa cobrança é ainda maior, porque ele já é um adulto, alguém que teoricamente entende o que faz. Mas o Shinji não. Ele não tem essa base, ele não tem estrutura emocional, não tem repertório pra lidar com o que tá acontecendo. Mesmo assim, tudo é jogado em cima dele. Responsabilidade, pressão, abandono, expectativa, tudo ao mesmo tempo. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga os erros dele, porque o Shinji também erra. E muito. Ele evita, foge, se fecha, não consegue se posicionar, não consegue reagir. Muitas vezes escolhe simplesmente não agir, mesmo quando tudo depende dele. Só que diferente dos outros dois, no caso dele isso não vem só de maturidade ou de padrões. Vem de um lugar muito mais profundo, que é o medo. Seja o medo de ser rejeitado, de não ser suficiente, de se machucar. Tudo isso faz com que ele acabe por se isolar. O Shinji é talvez um dos melhores exemplos de como a falta de conexão, seja consigo mesmo ou com os outros, pode paralisar completamente alguém
alguém, ele quer ter algum valor, mas ao mesmo tempo, qualquer possibilidade de rejeição já é o suficiente para fazer ele recuar. Ele acaba por entrar em um conflito constante, de querer se aproximar, mas não conseguir. Isso gera um tipo de erro diferente dos outros personagens, porque enquanto o Mordecai erra tentando e o BoJack erra mesmo sabendo, o Shinji muitas vezes erra por não conseguir nem tentar. Isso é bem triste, principalmente quando a gente pensa que é só um garoto de 14 anos, e mostra um lado daquilo que a gente falou desde o começo, que não agir também tem consequência. Só que aqui isso ganha uma dimensão muito mais emocional, porque não é só perder uma oportunidade ou estragar uma relação por descuido, é viver preso dentro de si mesmo. E isso talvez seja o que torna o Shinji um dos personagens mais complexos da ficção. A forma como ele reage, como ele pensa, como ele se vê, tudo ali expõe inseguranças que muita gente tem, mas que evita encarar. Essa sensação de não ser o suficiente, de não ter um lugar no mundo, de nem sequer saber quem você é, e nem se você gosta do que é. Diferente de muitos personagens, o Shinji não mascara isso com atitude, sarcasmo ou arrogância. Ele sente tudo isso de forma crua. As pessoas acabam por sentir o Shinji de várias formas, porque de certa forma, tira qualquer distância confortável que a gente poderia ter. E isso conecta muito o que foi falado antes sobre esses personagens serem mais avisos do que exemplos. O Shinji não mostra o que fazer, ele mostra o que acontece quando você se fecha completamente pro mundo, o que os traumas podem fazer com uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ele também levanta uma outra questão importante. Até que ponto dá pra cobrar alguém que nunca teve base? Até que ponto o erro é escolha? E até que ponto é consequência do que aquela pessoa viveu? Isso não é uma resposta simples, assim como não é simples na vida real. Talvez seja justamente isso que fecha bem essa sequência de personagens. Mordecai mostra o erro na sua forma mais comum, mais cotidiana. O BoJack mostra o acúmulo disso ao longo do tempo, quando nada é resolvido. O Shinji mostra a origem emocional de muita coisa, quando alguém nem chega a desenvolver as ferramentas para lidar com tudo isso. 3 estágios diferentes, mas todos ligados pela mesma ideia. E não são personagens pra gente copiar, mas são personagens que, de alguma forma, mostram partes da gente, mesmo aquelas que a gente prefere não ver. E é por isso que eles acabam funcionando tão bem. Porque eles não são extremos impossíveis, eles são possibilidades. E de um jeito ou de outro, isso sempre pesa um pouco mais quando a gente percebe que, no fundo, ninguém tá completamente livre de acabar seguindo por caminhos parecidos.